Bem, vamos iniciar agora a aula de. Que esse aviso tá? A aula de 7 de abril de 2020, no período da quarentena aí do coronavírus. A aula de linguagens de programação, ok? Recapitulando, o que a gente viu até agora de linguagem de programação? Nós vimos lá no começo todos aqueles critérios importantes para avaliar as linguagens, né? A questão da legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade, ortogonalidade, ok? E a partir daqueles critérios, nós passamos para descrição de linguagens, né? Através da gramática livre de contexto. Mostramos como essas descrições podem ser usadas para construir a interface de vanguarda de um compilador ou interpretador, que são as interfaces, que são as fases mais ligadas à natureza da linguagem, né? Que é a análise léxica e a análise sintática. Ok? Mostramos isso, terminamos a aula passada. Nós mostramos código de um analisador léxico simples. Nós mostramos a análise descendente recursiva e mostramos um exemplo de como ocorre a análise ascendente. Tudo aquilo ali fecha uma parte da disciplina, que é uma parte meio de fundação da disciplina, né? Nós vamos usar os termos vistos nessa parte agora para subir um pouco o nível. Enquanto ele estava muito preocupado com a sintaxe apenas, com os elementos mais baixos, nível, tal. Agora nós vamos subir um pouco e começar a pensar nos elementos que integram as linguagens, né? E como eles são organizados dentro de um sistema, ok? Como é que diz? O primeiro tópico que a gente vai ver agora trata-se justamente daquele elemento mais básico que tem na linguagem, né? Que são os nomes. Os nomes que você dá a variáveis, que são os dados que você trabalha. Ok? Vamos aqui só... Eu vou fechar aqui a câmera. Poupar aqui a rede, né? Vamos aqui para os slides. Ontem a rede estava muito ruim. Hoje eu acho que está um pouco melhor. Mas qualquer problema de falha de rede ou alguma coisa... Eu estou com o celular aqui 4G, eu posso subir essa rede e tal. Se a conexão cair, a gente volta aqui. Esperar um pouco que a gente volta, né? Ok. Esse é o livro texto que a gente utiliza, né? Nós vamos partir agora para o capítulo 5. Certo? O capítulo 5, que trata justamente disso aí. Nomes, vinculações e escopo. Ok? Na aula de hoje nós vamos falar dessa parte aqui inicial. E na próxima aula a gente fala de escopo. Ok? Vamos adiante. Mas mesmo assim, qual é o conteúdo do arquivo? Ou do capítulo, né? Introdução, nomes em gerais, que é o que você pode usar. O que é que você dá nome numa linguagem de programação, num programa que você faz? Você dá nome às suas variáveis e às suas funções ou métodos. Ok? No caso da variável, ela pode ser... a classe não seria as classes, as estruturas. Você tá dando nome a tipos também, né? Você pode estar dizendo que dá nome aos tipos. Ok? Mas mesmo assim as regras não variam. Ok? Nós vamos ver a questão de como se podem ser estruturados os nomes que você usa na linguagem de programação. Vamos ver as variáveis, certo? Que tem entre seus atributos um nome, ok? A vinculação, que é quando o nome e outros atributos passam a fazer parte de uma variável, né? Escopo e
tempo de vida vai falar de quando eu posso acessar essa variável, né? E ambiente de referenciamento e constantes nomeadas são casos mais específicos, né? Não, ambiente de referenciamento é justamente, tem muito a ver com o escopo, que é para definir como é que a variável é encontrada, e as constantes, né, são os casos específicos de variáveis, ok? Nós vamos chegar, se o tempo correr tudo certo, a gente vai parar só em vinculação hoje, né? Quer ver uma parte inicial dos atributos de uma variável, ok? Adiante, olha só, vamos ver aqui, né? As linguagens de programação imperativas. O que é uma linguagem imperativa? É uma linguagem que não é funcional, nem lógica. Nós vimos lá em capítulos anteriores, né, o conceito da máquina de von Neumann, certo? Essa máquina, você tinha lá uma CPU, né, os registradores. Na verdade, ele fazia uma divisão diferente, né? Ele fazia uma divisão que era unidade lógica e aritmética, né? Unidade de controle. Aí você tinha uma memória aqui, né? A memória, vários endereços. E você lia da memória e escrevia na memória. O que é que você lia e escrevia? Você recuperava uma instrução. A Camila aqui está dizendo que está sem conseguir acessar. Ah, mas isso é em outra disciplina. A gente vê depois. Né? Então, essa unidade de controle recupera uma instrução. Essa instrução ela é executada pela unidade lógica aritmética. Só que a gente sabe que toda instrução, né, ela tem um ADD, A e B, né? Ela tem operandos, né, que são os dados. E esses operandos eles também são recuperados da memória. Ok? Então, a linguagem imperativa, ela mimetiza em alto nível a arquitetura subjacente de computadores baseados no paradigma de von Neumann. Ok? Como assim ela mimetiza? Ela praticamente ela tem fluxo de controle controlado, fluxo de controle direcionado, né? Por instruções do estilo if then else, que transcorrem a pulos aqui no código, né? Laços de execução e sentenças de atribuição. Se a gente for ver lá o que a gente viu na disciplina ou naquela cadeia de descrição lógica, era mais ou menos aquilo que a gente via, né? Na semântica axiomática, na semântica denotacional, você via aqueles três tipos de descrições, né? Uma atribuição, um controle e um laço. Então isso é muito forte, porque isso é muito com o que se baseia a arquitetura von Neumann. Deixa eu só dar uma autorizada aqui. A Camila está pedindo para entrar. Perfeito, a Camila entrou aí. Ok? Então, nessas arquiteturas, ou nessas máquinas e nessas linguagens influenciadas por essa arquitetura, o conceito da variável é muito importante. Porque a variável são os dados que eu estou trabalhando em cima das instruções. Certo? Mas, lá no baixíssimo nível, dentro da arquitetura, não existe a variável. O que existe são endereços de memória. Certo? Só que atuar diretamente nesses endereços é justamente uma das coisas que motivaram o surgimento de nova linguagem. Né? Você não tem que trabalhar a nível de endereço. Então, o que é que são variáveis? O que é uma variável no programa? Elas são abstrações. É algo que me permite pensar em endereços, mas com a representação, que é justamente o que é uma abstração, né? Uma representação mais fácil de lidar.
Certo? Por que é mais fácil de lidar com a variável do que com o endereço? A gente já viu na introdução. Porque a variável vai ter um nome. Ok? E como é que essas variáveis, o que é que elas abstraem? Elas abstraem células de memória. Certo? Só que no computador moderno, quando você tem a memória, você imagina algo como pequenas, como é que a gente diz, fatias, né? Opa, alguém está falando aqui. Alguém falou alguma coisa? Eu acredito que não. Foi no chat? Não. Foi impressão minha. Né? Ó, cada fatiazinha dessa seriam bytes, né? Ok? E eu endereço por bytes. Só que vamos ser sinceros, quanto é que é um número inteiro em C, em Java? É um byte apenas? Não. Eu, se eu não me engano, não tenho certeza agora, seriam 4 bytes, né? Ok? Então, eu tenho um nome de uma variável inteira, ela me representa, de certa forma, a união de 4 bytes. Um inteiro. Certo? Se fosse a nível de instrução, eu ia dar o endereço do primeiro byte e dizer que é uma adição de inteiros. Aí ele ia saber que nesse endereço do primeiro byte ele tinha que ler os próximos 4 e fazer a adição, né? Então, para esconder tudo isso aí, numa variável que é uma variável escalar, o que é um valor escalar? Um inteiro, um caractere, um ponto flutuante, ok? Tudo isso é representado diretamente por um ou mais bytes, né? Contínuos na memória. Né? Quando eu leio um inteiro, eu leio todos aqueles bytes. Então eu posso imaginar que o inteiro ele é uma abstração para 4 células de memória. Ok? Então, para valor escalar, é muito tranquilo. Valores estruturados, aí não é tão tranquilo. Né? Quando eu vou acessar uma matriz MIJ, para esse endereço aqui, certo? Que pode estar bem aqui, o endereço M, né? Eu vou ter que ter um mapeamento para pegar o I e o J e saber para quantos bytes, quantas células a partir desse endereço é que vai estar o elemento MJ. Certo? Então, para variáveis estruturadas, tipo uma matriz, existe dentro lá da implementação da linguagem, compilador e interpretador, uma função de mapeamento que recebe os índices e calcula o endereço da memória. Não só índices, né? Quando você tem um objeto na memória, um objeto tem vários atributos. Tem vários objetos internos. Então, quando eu boto o nome do objeto, ponto, um atributo, ou ponto, um método, sei lá, eu vou acessar aquele valor, eu tenho que pegar o endereço do objeto e percorrer a abstração, ou as células que fazem parte dessa abstração, e encontrar o valor. Ok? Então eu tenho lá um nome fácil de usar, fácil de lembrar, que pode representar todo um processo para encontrar essa célula de memória. Ok? E na máquina do von Neumann, o processador acessa a memória em busca de código e dados, instrução e dados, né? Ok? As variáveis, gente, elas são caracterizadas por atributos. O que é um atributo? É uma característica, é um valor que ajuda a determinar uma, como é que diz? Uma variável de forma única. Ok? Certo? Então, eu tenho que considerar aspectos como escopo, tipo, tempo de vida, inicialização, compatibilidade entre as variáveis. Tem vários aspectos. E também um dos atributos da variável vai ser também o endereço que essa variável abstrai, né?
Ok? Então, sabendo o que é essa variável, o que é essa abstração, o que nós temos de inicial, nós vamos ver com mais cuidado os outros atributos no decorrer da aula, né? Mas o primeiro atributo que eu posso dar para uma variável é dar um nome para a variável. Ok? Você, até quando está aprendendo aí a programar, fica meio até indistinguível, né? Você olha o nomezinho da variável lá no código, você diz, não, isso aqui é o que determina a variável, né? Ok? As linguagens de programação lá do começo, década de 50, 60, que a gente viu naquele capítulo de história, né? A primeira versão do Fortran, tal. Como é que era o nome de uma variável? Rapaz, era o seguinte. A variável, o nome era um único caractere. Um único caractere é. Por quê, professor? Porque, olha, lembra que eu falei que o imperativo, lá naquele capítulo lá que a gente falou de evolução das linguagens, o que se fazia com essas linguagens na época? Eram cálculos científicos, né? Cálculos matemáticos. E lá no seu primário, lá no seu, seja lá qual nome que se dá às séries iniciais hoje em dia, você começa a ver num x mais y igual a 1, né? 2x mais 3, né, igual a 0. Algo desse tipo. Então, naturalmente, você usa para resolver problemas de álgebra as variáveis com um caractere, né? E como os primeiros programas só tratavam programas matemáticos, algébricos, né? Não tinha problema lá no Fortran 1 o nome da variável só poder ser um caractere. Certo? Ou no Fortran, antes do Fortran, né? O Fortran 1 fez só quebrar essa tradição. E o que é que foi que o Fortran permitiu? 6 caracteres, ó. Uau, hein? Você podia ter uma variável agora com o nome de 6 caracteres. Certo? Não tinha nada como você ter aquelas cores do Java hoje em dia, que tem variável com 10, 15, né? Java, C Sharp, C++, dessas linguagens orientadas a objetos, você tem as variáveis com um nome bem significativo, né? Lá no Fortran 1, a grande novidade foi colocar 6 caracteres. E isso foi evoluindo. Evoluindo. E numa linguagem moderna, Python, Go, C++, Sharp, né? Umas mais modernas que a outra. Quais são as questões de projetos, né, para nomes em uma linguagem de programação moderna? Vocês, na experiência que vocês têm, já sabem que o tamanho de 6 caracteres não se sustenta mais. Você pode ter mais, né? Ok? Mas o que é que você ainda tem que pensar? Os nomes das variáveis são sensíveis à capitalização. A gente vai ver que a maioria das linguagens hoje opta por uma metodologia, certo? Mas até a década de 80 era muito discutido isso aí, certo? E as palavras especiais da linguagem. Nós vamos ver o que são essas palavras especiais. Elas são reservadas ou são palavras-chave? Nós vamos ver o que é que como é que diz? Quer dizer palavra especial, palavra reservada e palavra-chave. Ok? Então isso eram questões que na década de 80 e 90 ainda eram muito em aberto, né? Comparado com a década de 50, que era Fortran, é algo mais moderno. E a maioria das linguagens que nós temos hoje em dia, elas se originaram da década de 80 e 90, né? Mais ou menos por aí. Ou são influenciadas por linguagens dessa época. Ok? Então vamos ver esses dois aspectos, né? Formato. Ok? Olha só. Os nomes. Certo? Lá em Fortran 1. Se eu só permitir
nomes muito pequenos, certo? Lá no Fortran inicial, que só podia ser um caractere, fica difícil entender o significado da variável. Então considere lá no Jurassic Park das linguagens de programação. Só podia ter variáveis com um caractere. Aí tu tava lá lendo um programa, um programa lá num cartão perfurado, sei lá o que for, numa tela verde, né? Bem rudimentar. Aí tu encontrar lá no código-fonte uma variável S. O que é esse S? Esse S é uma soma? Esse S é um salário? É speed em inglês? Somente isso? Fica muito difícil saber o que é esse S. Agora, se eu visse S como salário, eu já ia saber, rapaz, salário, eu já sei que é um valor decimal, né? Porque dinheiro é um valor decimal. Não existe 3, 4 casas decimais e também não é um valor inteiro, né? Tem que ter a casa dos décimos do valor em monetário, né? Tal. Então já tinha como tu tirar um significado do que é a variável onde ela ia ser usada. Então, aquele caso base em que você tinha variáveis com um caractere era um problema muito sério de legibilidade, né? Você via a variável S, A, X, Y e você não sabia o que a variável representava, né? Fortran 95 ainda é uma linguagem, como eu disse, ela é mais moderna, mais conservadora. Ela permitia até 31 caracteres no nome de uma variável. O que eu pessoalmente acho já é um número bom, né? Quantos de vocês aí que estão assistindo já fizeram uma variável com nome mais do que 31 caracteres? Eu acho que não, né? Mas tudo bem, mas tinha essa possibilidade. O C99, o padrão ANSI-C, não estabelece limite. Mas os implementadores da linguagem, que implementam os compiladores, acabaram determinando que você pode ter uma variável de qualquer tamanho, meu amigo. Mas eu só vou ter, nas minhas tabelas, nas minhas representações internas, os 63 primeiros caracteres. Então, se você tivesse um programa em C com duas variáveis, certo? Em que essas variáveis elas têm lá 100 caracteres no nome, mas os 63 primeiros são iguais, esse programa ia tratar essas variáveis como se fosse a mesma coisa. Ia possivelmente dar erro. Eu pessoalmente acho que isso é o nome de uma única variável. 63 é muita coisa. Né? Você não vai. Eu acho que ninguém aqui, a pessoa passa a vida sem criar uma variável com 50 caracteres. Né? Até porque isso é o nome de uma única variável. Né? Se eu uso um método, um atributo dentro de um objeto, eu boto o nome do objeto, ponto, o nome do atributo. Já são aí dois nomes diferentes, né? Ok? Então tem que ter esse cuidado, né? E os nomes externos em C eram restritos a 31 caracteres, que também continuam a ser bem generosos. C#, Ada e Java, né? São mais modernos do que C. Em teoria também não teria limite. Você pode até fazer uma brincadeira aí, pegar o seu Java, né? Seu ambiente de programação Java e começar a criar aí, pega um texto da internet, tira os espaços em branco, os caracteres especiais e bota para ser o nome da variável. Um texto enorme. Certo? Eu sinceramente acho que esse sem limite é só o padrão da linguagem. Quando o cara vai fazer o compilador, quando o cara vai fazer o interpretador, ele bota um limite lá. Né? Mas mesmo assim, se for um limite 100, é mais do que o necessário, né, gente? C++ também diz que não tem limite, né? Seja como for o tamanho, esses nomes, na maioria das linguagens, têm o mesmo formato.
uma letra, seguido por uma cadeia de letras, dígitos ou sublimados. Então você pode ter algo S, underline 1, 2, 3, soma. Ok? Isso daí é uma letra seguido de qualquer ocorrência de dígito, letra ou underline. Se você voltar lá para o analisador léxico, que eu mostrei em aulas anteriores, tu vai ver que tem lá um diagrama de estado que mostra como o analisador léxico reconhece o nome de uma variável ou de uma função. Costuma-se dizer que são, dentro do contexto do analisador léxico, são os identificadores. Ok? Beleza. O formato básico é isso. Agora, sempre é só o nome, tem que ter cuidado. Algumas linguagens, certo? Quando você vai usar uma variável, exigem que você coloque um marcador. Um marcador para indicar que um nome qualquer é o nome de uma variável. É estranho. Lá em C, tu faz int a igual a 2. Tu não teve que dizer nessa sentença aqui de atribuição que A era variável. Tu pressupõe que A foi declarada e que se eu estou aparecendo aqui num lado esquerdo uma atribuição é porque é uma variável. Mas nem toda linguagem é assim. O PHP, todos os nomes de variáveis têm que começar com cifrão. Então em PHP seria algo assim, ó. Tá vendo? Para eu dizer, olha, esse A é uma variável. Em Perl, todos os nomes de variáveis começam com caracteres especiais, que especificam o seu tipo. Então Perl ia além do que o PHP, que o PHP pede, né? Que é botar o cifrão. Certo? Olha, em Perl, se eu colocar um cifrão, isso é uma variável escalar. Isso é um inteiro, um float, e por aí vai. Se eu colocar um arroba, isso aqui é um array. Então eu teria que fazer arroba 1 para poder acessar o elemento 1 do array. O percentil diz que é um dicionário. Lá no Python tem dicionário. Mas o dicionário é como se fosse um array que eu posso botar qualquer objeto como índice. Tá entendendo? Em Ruby, nomes de variáveis que começavam com arroba são variáveis de instância e que começavam com arroba são variáveis de classe. Isso daí, gente, pelo menos o PHP, só mostrando um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Isso aqui é um terminal de um Linux. Vou criar aqui um diretóriozinho só para a gente brincar. Vocês entendem que o terminal do Linux ele é um interpretador de uma linguagem. A linguagem Bash. Essa linguagem, eu posso declarar uma variável. Certo? E se eu quiser imprimir o valor dessa variável? Olha o que é que vai imprimir. Variável. Ok? Mas, se eu colocar cifrão, entendeu? O que é que ele entendeu? Que esse nome que vem em seguida é o nome de uma variável. Ok? Então tem linguagem que, além de ter regras porque pode ser uma variável,
Você, quando vai utilizar a variável, tem que colocar lá um símbolo para dizer que é uma variável. Ok? Linguagens derivadas do C, a gente não tem isso. Né? Linguagens, deixa eu ver qual mais aqui, baseado em JavaScript, Python, também não tem isso. Eu acho que dessas aqui, a mais proeminente, Ruby era muito utilizada, não sei como está agora, é PHP, que ainda é muito utilizado, né? Mas PHP, todo código em PHP, você tem esse cifrãozinho dólar aí, para dizer que você está. Isso é bom ou é ruim? Olha, gente, eu acredito que torna mais legível. Certo? Por quê? Se quando eu faço algo nesse tipo, casa mais rua, né? Ah, professor, mas tem que botar entre aspas, né? Tem, né? Mas eu posso estar querendo dizer que uma variável é uma concatenação, né? E isso daqui, quando eu faço desse jeito, eu tenho certeza, fica mais claro, né? Que nesse primeiro caso aqui, eu estou colocando valores escalares, que são as strings, e que nesse caso eu estou juntando duas variáveis numa só. Fica mais legível, mas também fica mais complicado. Diminui a facilidade de escrita, né? Todo vez que eu for botar uma variável, eu tenho que botar lá um símbolo. Ok? Então tem aí um trade-off entre os critérios de avaliação de uma linguagem. Né? Os nomes. Aí entra a questão. Maiúsculas ou minúsculas têm impacto na definição de variáveis distintas? Será que soma e soma são variáveis diferentes? Isso é o que eu chamo de sensibilidade à capitalização. Certo? Uma linguagem em que essas duas variáveis são diferentes, ela é sensível à capitalização. Uma linguagem em que essas duas variáveis são iguais, ela não é sensível à capitalização. A maioria das linguagens hoje é sensível à capitalização. Se eu for lá em Python, aqui é o interpretador Python, soma igual a 1, não precisa disso, né? Soma igual a 2. Se eu fizer print soma 1, print soma 2. Professor, tem linguagem que eu faço soma 1 igual a soma 2 e quando eu mando imprimir sai as duas vezes? Tinha linguagem antigamente em que era como se o compilador, ao pegar a linguagem, encontrasse até símbolos em minúsculo, transformasse tudo em maiúsculo e só depois processasse. Ou transformasse tudo em minúsculo e só depois processasse o resto. Ok? Certo? Que linguagem é essa? Se eu não me engano, COBOL era assim. Né? Tudo bem? Depois da década de 80, todo mundo entrou meio que de acordo em ter a sensibilidade à capitalização. Qual é a desvantagem? Nomes que são parecidos, mas são diferentes. Olha, eu vou ver lá no meu código. Meu código é enorme. Eu vejo que em vários cantos tem variáveis com nome minúsculo, soma. Em outros cantos tem a variável com nome maiúsculo, soma. Pô, eu estou dando o mesmo soma, para mim ser a mesma coisa. Mas tem a soma maiúscula e a soma minúscula. Aí eu posso dizer, não, mas a soma maiúscula é a soma final. E a soma minúscula é intermediário. Mas isso não é expressável na linguagem. Isso você, desenvolvedor, que está adotando. Então fica difícil. Tem uma perca de legibilidade. Certo? Mas apesar dessa perca, todas as linguagens modernas que são baseadas em C são sensíveis à capitalização.
né? E o C tem isso muito próximo com o ambiente que ele foi desenvolvido, o ambiente Unix, né? No ambiente Unix é muito sensível. Lá o nome do arquivo é sensível à capitalização. É aquela cor, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas, enfim, em C todo mundo vai ser isso aí. Outras linguagens não são sensíveis, mais antigas, capitalização. Eu estou tentando imaginar aqui, eu teria que verificar, certo? Mas uma linguagem, porque COBOL é antigo, né? Mas fica até de curiosidade. Será que, olha só, não é bem uma linguagem de programação, certo? Mas SQL. Eu acho que a SQL não é sensível à capitalização. Ok? Posso estar errado. Vou até... como é que se diz? Consultar. Mas SQL eu acho que não. Mas também SQL aí não tem muita questão de variável, né? Ok, mas eu já divaguei. Muita gente não viu nem banco de dados ainda, não sabe nem o que é SQL. Tudo bem? Em C++, Java e C Sharp, o problema não pode ser evitado porque muitos dos nomes pré-definidos incluem tanto as letras maiúsculas quanto minúsculas. Então, mesmo que você opte por usar sempre minúsculo ou maiúsculo, lá em Java tu já encontra algo desse tipo aqui, né? Index outbound exception, né? Geoptopanes, várias coisas desse estilo aí, ok? Em programa C puro, né, se costuma usar, apesar de ser sensível à capitalização, a variável todo minúsculo, ok? Nessas linguagens C++, Java e C Sharp, se costuma utilizar o padrão do camelo, certo? Porque o camelo ele tem essa sobe e desce, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então você tem a primeira letra minúscula e todas as outras palavras maiúsculas, né? Aí você tem algo, soma de salários, é uma letra minúscula. Aí vai tudo minúsculo, 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 D maiúsculo, tudo minúsculo, minúsculo, D salários, né? Aí fica como se fosse a corcunda, seja lá qual nome se dá a essa protuberância aí do camelo. A mesma coisa aqui, ó, nota dos alunos, né? Ó. Parse int. Professor, mas olha ali o index, começa com I. Aí, dependendo da linguagem, essa primeira letra ser maiúscula ou minúscula pode ter outro significado. Por exemplo, em Java, eu acredito que o nome de classes ela opte por deixar a primeira letra maiúscula. Mas quando é o nome da instância, a primeira letra é minúscula. Em Go, que é uma linguagem mais moderna, se a primeira letra for maiúscula, a variável é exportada do módulo. Se for minúscula, a variável é oculta, só pertence ao módulo. Aí também depende de várias linguagens. Mas essa regra do camelo, eu diria que é o padrão que todas as linguagens estão caminhando para hoje em dia. Ok? Adiante. As palavras especiais. Certo? As palavras especiais são que definem, gente, as ações de uma linguagem. Certo? Quais são as palavras especiais? Ó. For é uma palavra especial. While é uma palavra especial. If. Certo? São palavras especiais. Break. Né? Todas essas palavras, gente, elas têm uma ação associada, né? O for e o while, qual vai ser a ação associada? Executar um bloco de código. O if, um código ou outro. O break é saltar ou sair de um bloco, né? Então as palavras especiais elas são usadas para tornar os programas mais legíveis ao nomearem as ações a serem utilizadas. Então estou lá lendo o programa, quando eu vejo um for, eu sei que vai ter uma repetição controlada de alguma forma pela uma variável contadora. Eu vou ter um while, eu sei que vai ter uma execução lá controlada por uma condição. Um if vai ser algo que vai ocorrer ou não de acordo com a condição. Então são as ações
da linguagem, né? Palavra especial. Uma palavra-chave é uma palavra especial que só é mesmo especial em alguns contextos. Por exemplo, em Fortran, certo? Quando eu tinha isso aqui, ó, real var name, certo? Real tá vindo aqui do lado esquerdo e var name aqui no lado direito. Essa real, porque o compilador via lá que estava vindo do lado de esquerdo, virava uma palavra-chave. E o que era essa palavra-chave? Era uma palavra especial que designava que a variável era do tipo real. Certo? Mas qual era o problema de Fortran? Nessa outra construção aqui, real igual a 3.4, o compilador percebia que tinha esse símbolo aqui. E o que é que ele fazia? Assumia que real era uma variável. Então a palavra-chave é uma palavra especial que, dependendo da sentença, podia ser, no caso especial, indicar uma ação, como no primeiro caso, que era declarar uma variável do tipo, ou podia indicar que era o nome de uma variável. Então, esse conceito de palavra-chave, que é sensível ao contexto, em que contexto é a sentença onde ela encontra-se, é complicado, né? Era um péssimo problema de legibilidade. Eu podia ver real várias vezes no meu texto, eu tinha que, deixa eu ver aqui se esse real é uma variável ou ele está declarando uma variável. Eu tinha que parar um tempo e ler a sentença, né? As linguagens mais modernas resolveram fazer o seguinte: rapaz, toda palavra especial é reservada. Então, se eu tenho lá em C int, eu não posso ter uma... como é que se diz? Eu não posso ter aqui no int uma variável chamada int. Então essa palavra é reservada. Ela é especial porque ela declara uma ação de declarar uma variável do tipo inteiro, mas ela é reservada porque ela só pode ser usada naquele contexto. Declaração de tipo. Ok? Então as linguagens todas, elas seguem para esse caminho, né? Double. O for em C. Não posso ter uma variável chamada for. Não posso ter uma função chamada for. Certo? Ela é especial e reservada. Ok? E, então, professor, toda linguagem que eu conheço é assim. As palavras especiais são reservadas. Por que tinha gente que queria usar palavra-chave, que só é especial em alguns contextos? O problema potencial com muitas palavras reservadas é que o usuário tem dificuldade para inventar nomes. Quando eu tinha um limite do tamanho do nome e pegava uma linguagem como COBOL, que tinha 300 palavras reservadas, certo? Dificultava a minha facilidade de escrita. Por quê? Eu ia ver que lá em COBOL, uma variável count, contador, era reservada. Se era reservada, o programador não podia criar uma variável chamada count. O que é algo bastante limitante, né? Todo mundo já deve ter feito um programinha que colocou lá uma variável contador, né? Sei lá. Ok? Então, length, que é lá comprimento, bottom, destination, né? Certo? Destino era uma palavra reservada. Então, tinha um problema na facilidade de escrita aí, ok? Mas hoje em dia, você conta nos dedos as palavras reservadas, né? As palavras especiais, todas são reservadas, ok? Perde-se um pouco da facilidade de escrita, você não... mas até que dá para viver sem você conseguir. Eu queria ter uma variável chamada for no meu programa. Dá para viver sem isso aí, né? Ok? Variáveis, certo? E são os nomes. Lembrando que esses nomes, eu estou falando muito do contexto de variável, mas nome também eu atribuo a
funções e métodos, né? Ok? Só lembrando disso, né? Pensando mais agora nas variáveis. Como eu já disse a vocês, uma variável é uma abstração de uma célula ou de um conjunto de células de memória. Né? Os computadores modernos são endereçados por bytes, portanto a abstração pode referenciar uma coleção de células de memória. Eu tenho um inteiro, o inteiro são 4 bytes um atrás do outro. Eu tenho uma matriz, são uma matriz de inteiros. Né? São várias sequências de 4 bytes que podem estar em vários locais da memória, dependendo de como a matriz for alocada. Ok? Mas o que é que eu uso para determinar que isso é uma variável? O que é uma variável? Eu tenho 6 atributos. O primeiro atributo, o formato, nós já discutimos bastante, que é o nome da variável. Nós já discutimos aqui várias coisas, né? Outro atributo é o endereço da variável na memória. Porque é nesse endereço da memória que eu vou começar a guardar o valor da variável, que é outro atributo. Certo? Eu tenho o tipo da variável, é uma variável inteira, constante, o tempo de vida e o escopo dessa variável. O tempo de vida é justamente quanto tempo essa variável existe, né? E o escopo, nós vamos ver mais para frente na próxima aula, que é em qual parte do meu código eu consigo acessar essa variável. Esses atributos eles estão referenciados, ou estão relacionados, né? Como eu disse para vocês, o valor está guardado no endereço da memória da variável. Então o endereço, o atributo endereço, ele tem uma relação com o valor, né? E também quantos endereços eu uso, quantos bytes eu uso, né? Na verdade é só o endereço, que é o endereço inicial, mas para definir quantas bytes esse endereço permite acessar, tem a questão do tipo, né? Um tipo inteiro são 4 bytes, um tipo float são 8 bytes, um tipo caractere é apenas 1 byte. Ok? Tudo isso aí. E o tempo de vida também da variável tem a ver com isso aí, né? Eu só vou conseguir acessar uma variável enquanto o endereço estiver disponível, né? Não estiver disponível, eu não vou conseguir. Ok? Adiante, vamos falar inicialmente dos primeiros atributos. Depois a gente fala do escopo, né? Olha só. Nome. Tem variável sem nome, gente? A gente vai ver mais para frente que tem variável que não tem um nome propriamente dito. Eu posso alocar essa variável e acessar essa variável indiretamente. Vamos ver mais para frente como isso é feito, né? Mas só de eu falar indiretamente já dá uma dica de como é que eu acesso isso aí, né? Ok? Mas em geral, atributo da variável tem seu nome. E nós já discutimos o formato, né? Letra seguida de caractere, ou de letra, dígito ou underline, né? O limite, né? Se esse nome ele é sensível à capitalização ou não, nós já discutimos isso aí. O segundo atributo, endereço. É o endereço de memória da máquina ao qual ela está associada. Certo? Professor, endereço. Certo? Uma variável sempre tem o mesmo endereço? A gente vai ver que não. Uma variável, eu reconheço ela como sendo aquela variável, né? Ela pode ter diferentes endereços. Ao mesmo tempo, não. Eu tenho que estar em diferentes momentos da execução. Certo? Aí você pensa, como, professor? Eu não consegui imaginar. Pense uma variável local dentro de uma função.
eu posso chamar a função várias vezes em momentos diferentes. É sempre a mesma variável? Eu posso dizer que é. Ó, a variável local daquela função. Mas é sempre o mesmo endereço? Pois é, né? Nós temos que entender como é que as variáveis locais de uma função elas são armazenadas. Ok? A questão é que quando eu chamo uma função, as variáveis locais elas são criadas onde? Elas são criadas na pilha de execução. E essa pilha ela tem tamanhos diferentes durante a execução. Então, quando eu chamo uma função e a pilha está quase vazia, a variável é criada perto da base da pilha, né? Tem um endereço. Quando eu chamo uma função e a pilha está cheia, a variável é criada lá no topo da pilha, lá numa região bem diferente da base da pilha. Então, eu posso dizer que é a mesma variável, que tem o mesmo nome, o mesmo tipo, mas em momentos diferentes da execução, elas têm endereços diferentes. Ok? Uma variável pode ter diferentes endereços em diferentes lugares de um programa, como eu já estou dizendo. Quando eu tenho dois nomes apontando para a mesma região da memória, eu vou ter o que eu chamo de apelido. Isso é possível? É. Certo? Como é que eu faço apelidos em C? Ponteiros. Em Java, eu crio uma referência e aponto para o objeto. Ok? Apelidos são criados por ponteiros, variáveis de referência e tipos de união. Ok? Apelidos são problemas para a legibilidade. Né? Isso é um problema para a legibilidade. Por quê, gente? Eu vou ter ver lá o nome, só para essa variável, se eu incrementar ela aqui, ninguém pode mais mexer ela, mas tu vê que em outra parte do programa ela tem outro nome, então eu fico sem saber, como eu não sei qual é o endereço, né? Ou então ambas apontam para o mesmo endereço, eu posso acabar alterando o valor mais do que o necessário, ou achar que o valor foi alterado e não foi. Isso torna a leitura do programa mais confusa. Ok? Aí, gente, bem, eu vou fazer uma pausa aqui porque eu acho que fica difícil. A gente vai falar muito de pilha e de monte. Certo? Eu acredito que... Vou até falar cara a cara aqui, viu, gente? Eu acredito que a maioria deve ter uma noção básica do que é um programa em C. Ok? Eu vou usar a linguagem C porque é a linguagem mais comum nos exemplos e tudo mais. Certo? Mas o que eu vou falar também é verdade para Python e qualquer outra linguagem. Ok? Eu vou escrever um exemplo simples de uma linguagem C que você não precisa ficar, professor, eu não sei C, eu fiz FUP em Python, eu fiz em JavaScript. Não se preocupe, eu não vou entrar em C avançado. Vou mostrar, e também vou mostrar de vez em quando os probleminhas em Python, né? Lembre-se, a cadeira de linguagem de programação. Nós temos que ver coisas diferentes. Ok? Mas vamos ver aqui, ó. Eu vou aqui para o terminal. É um exemplo assim, gente, bobinho. Bobinho mesmo. Certo? Vamos fazer porque essas coisas a gente tem que começar a ver em nível simples. Eu vou criar aqui no terminal mesmo. Eu estou falando de atributos, vou chamar de atributo C. Qual a variável? Olha aqui. Isso aqui é o cabeçalho, né? Uma função main. Funçãozinha main retorna 0. Aí o que eu vou fazer? Main já é um nome. E já obedece àquelas regras. Eu vou criar uma função int soma. Int a, int
B. Certo? Aí lá dentro de int, ó, gente. Ah, professor, o senhor podia dar um return. Tudo bem, gente. Eu estou fazendo exemplos aqui só para a gente entender, né? Ó, eu faço int soma. Eu já uso int s igual a mais b. Certo? Return s. Aí o que é que eu faço? Printf. Soma 1 mais 2. Tudo bem? E eu faço também soma, sei lá, 3 mais 4. Certo? Programa mais simples. O que é que eu quero mostrar? Esse S aqui é a variável S. Eu chamo da variável S. Ok? Mas quando eu chamo soma pela primeira vez, essa função é empilhada na pilha e eu vou ter um endereço de S. Certo? Quando eu chamo uma segunda vez, a primeira função já não está na pilha, né? A primeira invocação de soma está a segunda. E S pode ter um endereço diferente. Aí você diz, professor, dá a impressão que eu vou botar que S vai estar no mesmo endereço. Porque a função soma, quando eu chamo aqui a pilha, fica muito parecida. Mas vamos fazer uma coisa mais complicada, né? Soma 3, né? Eu vou chamar essa até de soma 2. Soma 2. E soma 3. Botar 5. Aí o que é que eu vou fazer? Int. Eu vou até chamar essa aqui de S2, né? S3 igual a soma 2, né? Ah, eu não chamei aqui de B, né? Pronto. Soma 2 A e B mais C. Certo? Return S. Ok? Nós temos que entender que nessa primeira invocação, quem é que é empilhado? Soma 1 e 2. O S2, que é a variável do soma 2, vai estar numa posição na pilha. Nessa invocação, eu empilho primeiro soma 3 e depois eu empilho soma 2. Quando eu for executar o soma 2 chamado pelo soma 3, o S2 vai estar numa posição diferente, gente. Certo? Se você for imaginar, eu estou chamando tudo de ABC, né? Ó, deixa eu ir aqui, voltar nos slides. Daqui os slides, né? Imagine a pilha de execução. Certo? Um programa, mais na frente a gente vai ver isso com cuidado, ele tem aqui a parte código, né? E está aqui a pilha. Quando eu faço aquela primeira chamada, eu vou botar... Que primeira chamada? Essa aqui, soma 1 e 2, né? Eu empilho a invocação, a soma 2. E eu vou botar a variável S2. Na verdade eu boto A, né? B, que são os parâmetros. E empilho S2. Então seria como se S2, imagine que o endereço começa aqui, e S2 fica nesse endereço. Ok? Chamando aqui direto S2. Mas,
Quando eu for chamar a partir de S3, tem o código estático com as instruções, né? Essa representação aqui é bem livre, certo? Então, eu vou primeiro chamar quem? Soma 3, né? Ó. Coloco os parâmetros A, B e C. Né? Aí tem também o S3. Aí em seguida eu vou chamar o soma 2. E lá em soma 2 eu vou botar um outro A, um outro B e S2, né? Então S2, essa variável, vai estar bem aqui na memória. Então você entende que eu tenho a mesma variável, S2, que eu reconheço como uma variável interna, local, da função soma 2, e em momentos diferentes ela está em regiões diferentes da memória. Então ela tem endereços diferentes. Ok? Onde é que eu volto aqui? Ah, é lá no... Então nessa representação, está explicado aí porque que a variável pode ter um monte diferente. Aquela representação da pilha, a gente vai formalizar isso mais para frente. Eu botei embaixo, mas às vezes a pilha está em cima e tem um monte. Nós vamos voltar daqui a pouco. Em capítulos mais na frente a gente discute isso com cuidado, certo? Então, beleza. Deu para entender aí como uma variável pode ter diferentes endereços em diferentes momentos. E eu acho que todo mundo sabe o que é um ponteiro ou uma referência em Java ou em Python para entender que apelidos são o mesmo nome referenciando o mesmo, ou nomes diferentes referenciando o mesmo endereço. Ok? Beleza, essa é a questão do endereço. A questão do tipo. O que é que o tipo determina? Quando eu digo para você que a variável é do tipo inteiro, o que é que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo quais são os valores que a variável pode operar, pode armazenar. Certo? Quando eu digo que é inteiro, existe uma faixa de valores que lá depende da implementação, né? Certo? Que a variável pode armazenar. Se eu digo que é int, existe lá menos 33, né? Um tipo double tem outra faixa, né? E é só isso que diz, gente? Não. O tipo também determina quais são as operações que eu posso atuar nesse tipo. Quando eu tenho em Java int a igual a 1, b igual a 2, e eu faço um c igual a mais 2, a mais b, esse mais aqui, quando for ser traduzido lá por linguagem de máquina, vai ser um add inteiro. Mas quando eu faço, sei lá, string a igual a lip, b igual a ufc, e eu faço c igual a mais b, essa operação aqui é totalmente diferente dessa. Essa operação vai pegar e criar um novo objeto anexando o ufc a lip. Certo? Eu uso o mesmo símbolo, o mais, mas você entende que por debaixo dos panos são operações diferentes. O próximo capítulo nós vamos discutir tudo sobre tipo de dados. Certo? Ok? Mas saibam que toda variável terá o seu tipo. Esse tipo é fixo? Nós vamos ver que tem a questão da vinculação. Tudo bem? Valor. Valor é o conteúdo das células de memória associada a ela. Certo? O lado esquerdo, L-value de uma variável, é o seu endereço. E o lado direito de uma variável é o seu
valor. Por que esse negócio de lado esquerdo e lado direito? Porque quando tem algo assim, ó, A igual a 1 mais 2, dá a entender que eu vou somar 1 mais 2 e guardar no endereço da variável A. Certo? Mas quando eu tenho B igual a A mais 1, dá a entender que eu estou usando o valor de A. Por isso, quando está na direita, R-value, o nome da variável que me interessa é o valor. Quando está na esquerda, L-value, o que me interessa é o endereço dela. Aqui, nesse caso aqui, eu não tenho tô nem aí para saber o que tinha em A antes, né? Ah, professor, mas você pode fazer A igual a A mais 1. Aí eu estou usando dois atributos da variável, tanto seu valor quanto seu endereço. Aqui nesse caso eu usava só o endereço, e aqui nesse caso eu usava só o valor. No caso de baixo, né? Ok? O valor, deu para entender, e a célula abstrata de memória é uma célula física ou coleção de células associada a uma variável. Isso a gente já viu, né? Ok? O conceito de vinculação. Então a gente já sabe o que é um nome, a gente sabe o que é um endereço, lá daqueles ali, um nome, um endereço, um valor e um tipo. Como eu disse, os outros a gente vai falar mais adiante. A pergunta que fica é: quando é que eu determino o tipo de uma variável? Quando é que eu determino o valor de uma variável? Quando eu determino, deixa eu ver aqui, o endereço de uma variável? Nós temos que entender que existem vários tempos diferentes. Você pode imaginar que existe o tempo de desenvolvimento, que você está fazendo seu programa. Existe o tempo que o cara está projetando a linguagem. Projetando a linguagem. Existe o tempo que o cara está implementando a linguagem. O que é implementar a linguagem? Criar um compilador para a linguagem. Existe o tempo que eu estou carregando o programa feito numa determinada linguagem. Existe o tempo em que eu estou executando o programa. Né? Dado um programa, desde a escolha da linguagem até a execução e finalização, existem vários momentos, né? O conceito de vinculação, ele não me ajuda a imaginar em qual desses momentos um atributo é designado por variável. Então, uma vinculação é uma associação, como entre um atributo e uma entidade, ou entre uma operação e um símbolo. No caso, nossa entidade é a variável. Então, quando é que uma variável é vinculada a um endereço? Quando é que uma variável é vinculada a um tipo? Ah, professor, quando eu declaro. Mas toda variável, em qualquer linguagem, todas as linguagens declaram do mesmo estilo. Aqui em C, a declaração é bem clara aqui, né? Ó. Ah, aqui quando eu declarei S3, eu declarei o tipo. Tudo bem. Mas eu designei o endereço? Eu não designei. Eu só designo o endereço quando soma for executar. Agora, se eu tivesse feito assim, ó. Int count igual a 0. Isso em si é uma variável global. Certo? Declarei o tipo, eu já declarei o endereço. Talvez quando eu estou aqui programando, não. Agora, quando começa a executar, assim que eu carrego o programa, eu já digo lá qual vai ser o endereço de count. Porque count vai existir durante todo o programa. Então esse tipo de problema é quem está tentando estudar aqui com a vinculação.
né? Uma variável é vinculada a um endereço e uma variável é vinculada a um tipo, né? O tempo de vinculação é o momento em que uma vinculação ocorre. Se eu tenho uma variável aqui, count igual a count mais 5, quando é que eu vou dizer qual o tipo de count? Uma linguagem tipo C. Em algum momento antes, uma linguagem tipo C, eu teria que ter feito int count. E quando o programa fosse compilado, compilou. Ia estar lá guardado na tabela de símbolos do programa que count é do tipo inteiro. Eu poderia mudar? Não poderia mudar. Count sempre seria do tipo inteiro. Eu não posso mudar. Certo? Então, numa linguagem tipo C, count, o tipo é vinculado no tempo de compilação. Ok? O conjunto de valores possíveis para count é vinculado no tempo do projeto compilador. Quando eu estou criando um compilador por linguagem, eu digo, olha, count é do tipo int e int pode armazenar 4 bytes. Aí quando eu digo 4 bytes, eu digo quantos valores cabem no variável int. Ok? O significado do mais é vinculado em tempo de compilação. Lá nesse exemplo aqui que eu fiz, ó, quando é compilado, o compilador vê, rapaz, A e B são strings. Eu vou usar uma operação de concatenação de strings. A e B são inteiros. Eu vou usar uma instrução de soma de inteiros. Certo? Como é que 5 é representado? Também depende lá quando eu estou implementando a linguagem. Agora, o mais importante, o valor final de count. O valor. Quando é que eu vinculo? Bem, o valor final das variáveis só vão ser vinculados durante a execução do programa, né? Ok? Então é isso que a gente tem que entender. Existem vários momentos que eu posso definir os atributos de uma variável. Ok? E as linguagens diferem em si nesses momentos. Em linguagens do tipo C, o tipo de uma variável é vinculado durante a compilação. Mas em Python, o tipo de uma variável, será que é vinculado durante a compilação? Ok? Vamos adiante. Possíveis tempos de vinculação. Eu posso ter uma vinculação no tempo do projeto da linguagem. Lá quando eu vou projetar a linguagem, eu vou dizer, olha, o símbolo mais equivale à adição. Então lá na minha linguagem, no meu projeto, estou criando a linguagem, estou criando a gramática, eu estou fazendo essa vinculação. Esse é o tipo que não dá para mudar de forma nenhuma, né? O tipo de vinculação foi feito lá no projeto da linguagem, teria que mudar a linguagem. No tempo de implementação da linguagem. Quando eu vou criar um compilador para a linguagem, aí é que eu determino como é que algumas características das variáveis são determinadas. Porque se eu for criar um compilador para uma arquitetura RISC, a maneira que representar o inteiro é de uma forma, no x86 é outra. Então isso aí são decisões. Quando eu falo implementação da linguagem, é quando eu estou criando o compilador da linguagem. Tem vinculação que ocorre na compilação. Quando eu compilo um programa é que eu dou o tipo, vinculo o tipo à variável em C ou Java. Certo? Tem vinculação que ocorre no tempo de carga. Eu compilo o programa direitinho, blá, blá, blá. Quando está tudo redondinho, quando eu vou executar, quando inicia a execução é que eu faço uma vinculação. Exemplo, as variáveis static. Né? Vamos ver depois o que é um exemplo dessa variável static. Né? E ainda tem mais um tempo ainda, né? O tempo de ligação. Né? Esse tempo de ligação é quando durante a execução eu faço uma ligação de uma variável local não estática a uma outra célula de memória. Okay? Então tem vários momentos
E as linguagens e os sistemas computacionais diferem entre si, né? Desses momentos em que cada um daqueles atributos são vinculados a uma variável. Uma vinculação ela é dita estática se ela ocorre pela primeira vez antes de iniciar a execução e não pode ser mais alterada durante a execução do programa. Então, uma vinculação de tipo numa variável em C ou em Java, ela é feita durante a compilação e não importa o que aconteça durante a execução do programa, não muda. Uma vinculação é dinâmica se ela ocorre pela primeira vez durante a execução ou ela ocorre durante a compilação, mas pode ser mudada durante a execução. Certo? Em Python, a vinculação de tipo é dinâmica. Ok? É verdade, professor? É verdade. Olha só. Aqui todo mundo já viu int count C. Quando eu compilar, o compilador vai dizer que o nome count representa uma variável int que tem 4 bytes lá na memória. Né? Mas vamos ver em Python. Em Python. Sei lá. Soma igual a 1. Tipo de soma. Inteiro. Soma igual a 2.0. Tipo de soma. Float. Soma igual a negativa. Tipo de soma. String. Certo? Então eu posso. Essas três sentenças aqui. Soma igual a 1. Soma igual a 2. E soma igual a negativa. Eu posso ter dentro um programa em Python. Ok? Durante a execução. Então eu tenho uma vinculação dinâmica de tipos em Python. Né? Mas mesmo a estática, gente, na prática, eu acredito que a maioria de vocês já tenha feito SO, né? SO você vê memória virtual. E a memória virtual, às vezes, uma página está numa parte da memória física, depois está em outra. E a variável cujo endereço é dessa página pode ficar migrando na memória física. Ok? Mas aí, em termos de linguagem, como a gente não está vendo SO, a gente acaba considerando, pelo menos na questão da memória, que a vinculação é um endereço virtual. Então a vinculação de endereço ela é estática, por exemplo, se o endereço virtual não muda, apesar desse endereço virtual poder ser mapeado para regiões diferentes do endereço físico. Ok? Então essa é a diferença entre vinculação dinâmica e estática. Ok? Adiante. Vinculação de tipo. Qual é o tipo de uma variável? Quando esse atributo é definido? Quando? Né? Nós vimos que queremos que o desenvolvedor tenha controle. Né? Eu quero poder definir minhas variáveis e dizer quais são os tipos que elas são. Né? Mas essa vinculação ocorre quando? Em linguagens C, Java, C++. Ela é uma vinculação estática. Ocorre antes da execução. Mas a gente viu em Python, provavelmente o JavaScript, todas essas linguagens interpretadas, puramente interpretadas. Certo? Quando é que a vinculação ocorre? Durante a execução. Só mesmo quando eu vou usar a variável é que o tipo é atribuído à variável. Aqui, ó, em Python, eu usei soma, eu não tinha antes, em momento algum, declarado soma. Mas do que eu usei foi atribuído o tipo. Então foi uma vinculação dinâmica, porque foi durante a execução. Certo? Se
a vinculação for estática, o tipo pode ser especificado por alguma forma de declaração explícita ou implícita, certo? Uma declaração de tipos, né? Uma vinculação de tipos estática que é explícita, eu tenho uma sentença em um programa que lista nome de variáveis e especificam que elas são de um tipo. Então, a vinculação estática explícita é como essas linguagens baseadas em C e Java são definidas, né? Int igual a B e C. Explicitamente, eu estou dizendo que A, B e C são do tipo int. E durante a compilação é que eu faço essa vinculação à variável A, B e C, o tipo int. Uma declaração é dita implícita quando eu associo variáveis a tipos por meio de convenções padronizadas, em vez de declarar. Certo? Fortran Basic, né, que é Visual Basic, né, e Perl, se bem que eu acho que a Basic clássica, Visual Basic eu acho que mudou, né? Tem variáveis, tem declarações implícitas. Como assim, professor? Lá em Fortran, por padrão, se eu chamasse algo de isoma, né? A variável isoma. Aí eu fazia, não precisa nem ser maiúsculo. Eu simplesmente botava isoma igual a 5 no meu código. Automaticamente, como começou com i, o compilador sabia, olha, essa variável é inteira. Então, se começasse com certos caracteres, era inteira. Caso contrário, era ponto flutuante. Certo? Qual é a vantagem disso? Eu não preciso ficar escrevendo declaração de variáveis. Então, o meu código fica menor. Qual a desvantagem? É menos confiável, né? Eu posso ter, sei lá, uma variável inteligência para medir o nível de inteligência do cara e eu querer fazer algo desse tipo 5.3 e der um problema porque inteligência, se começa com i, tem que ser inteiro, então vai dar um erro no programa, fica menos confiável a execução. Tanto que por causa disso Fortran permite desabilitar essa declaração implícita, né? Como é estática, uma vez o tipo definido, acompanha a variável até o fim. Então é uma declaração implícita estática. Virou inteiro no começo, vai ser inteiro até o fim. Virou ponto flutuante no começo, ponto flutuante até o fim. Ok? Então essa é a vinculação estática que pode ser explícita ou implícita. Vinculação dinâmica. JavaScript, PHP, Python, essas linguagens mais interpretadas, né? E especificada por meio de uma sentença de atribuição. Em JavaScript, eu posso ter list igual a isso aqui e lista igual a isso aqui. Eu posso fazer isso até list igual 1, 2, 3, 4. Ah, eu acho que em Python tem que ter a em que eu teria um tipo, né? Seria melhor L e fazer o tipo de L. Ah, tudo bem, ficou mais claro, né? Ou eu posso ter logo em seguida L, como é que ele chama? 17.3. E logo em seguida VL, ó. Então, não só o valor como o tipo são vinculados de forma dinâmica dessas linguagens interpretadas. Qual a flexibilidade? A partir de um determinado momento, lista é de fato uma lista. Lá na outra parte do meu programa eu chamo lista de um escalar, né? Eu posso ter unidades de programa genéricas. Eu posso ter um procedimento que recebe um parâmetro, que eu não sei o tipo, mas eu faço a soma desses parâmetros. Se os parâmetros passados forem inteiros, faz a soma inteira.
Se forem strings, faz a concatenação. Fica mais fácil escrever código. Qual é a desvantagem? Isso vai ter um custo, pois cada referência à variável, durante a execução, eu vou ter que descobrir qual o tipo da variável, vendo qual foi a última vez que ela foi usada, né? E saber se é compatível como ela está sendo usada. Ok? E a detecção de erros pelo compilador fica muito difícil. O compilador ele não sabe os tipos, só vão ser definidos durante a execução. Então ele não vai saber se está querendo colocar um valor ponto flutuante dentro do inteiro ou vice-versa. Ok? Então acaba que essas linguagens são muito implementadas por interpretadores. Até porque não há operações genéricas na arquitetura. Então o interpretador é que escolhe na hora, dado o valor, dados os tipos das variáveis que são determinados durante a execução, se chama uma instrução de adição ou se chama uma instrução de concatenação de string e por aí vai. Porque dado A mais B, se eu não sei qual o tipo de A e B durante a compilação, só sei durante a execução, eu não tenho como saber se esse mais aqui é um ADD ou um concat de strings. Né? Então isso é bom para a linguagem interpretada. E como vocês viram, Python, JavaScript fazem sucesso, né? São utilizados, né? Ok? Então essa é a vinculação de tipos dinâmica. E ainda existe a vinculação de tipos por inferência. Isso é muito utilizado em linguagens funcionais. Certo? No lugar de atribuição, ou de usar a primeira vez, né, os tipos são determinados pelo contexto. Como assim? Nessa linguagem ML, que é uma linguagem funcional, ao definir essa função dessa forma aqui, o interpretador, o compilador da linguagem, ao ver que tu botou um símbolo, um literal, ponto flutuante, né? Ele meio que determina, rapaz, se ele está botando um ponto flutuante aqui, é porque isso aqui é ponto flutuante, isso aqui é ponto flutuante, e a função vai retornar ponto flutuante. Então, pelo contexto, ele descobre que R é ponto flutuante, certo? E que circunmf também é ponto flutuante. E em outro caso aqui, o 10 é como se fosse o inteiro, né? Então ele supõe que x é inteiro e que a função é inteira. Então x vira inteiro e então essa vinculação ela ocorre até em tempo de compilação, mas não tem uma declaração. Função é do tipo tal. Se analisa o contexto que está usando, né? Se eu tivesse esse estilo aqui, né, ó, aí se eu quiser eu posso forçar, né? Mas aí eu forcei a ser ponto flutuante. A princípio nada me diria isso aí. Ok? Então é mais uma maneira. Isso é mais para a linguagem funcional. Certo? Se as linguagens imperativas usam inferências, usam. Mas eu acho que o poder mesmo da inferência automática está nas linguagens funcionais, que se vê em outro momento aí. Ok? Beleza? Vinculações de armazenamento e tempo de vida. Certo? Ações de uma vinculação de... Aí eu estou definindo o endereço da memória, né? Tudo isso aqui, né? Vinculação estática ou dinâmica, explícita ou implícita. Tudo isso aqui eu estou falando dos tipos, né? Como é que os tipos são? Ou como é que os endereços são vinculados? Endereço já é outro... como é que se diz? Outro atributo. Ok? Mas, está no slide 20 de 41, vamos deixar para a aula que vem, para não ficar muito cansativo. Mas até agora nós vimos os nomes
e a vinculação de tipos a uma variável e como as linguagens diferem entre si. Ok? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Né? Beckson, Camila e Fernanda. Tivemos até uma boa audiência hoje, né? Ok? Eu vou terminar por hoje. Esse é o capítulo 5. Vocês têm o livro disponível. Amanhã ou depois eu vou fazer mais uma atividade para finalizar o capítulo 4. E semana que vem termina esse capítulo 5, que é um capítulo curto. Até porque as variáveis e os nomes são uma parte muito elementar da linguagem. Ok? Eu vou finalizar a gravação agora. Opa!